milagres ainda existem? A gente vê na Bíblia, os evangelhos, Jesus realizando muitos milagres, no livro de Atos, nas cartas, os apóstolos também realizando milagres. Mas, e hoje em dia? Muita gente acha que não é mais como na época de Jesus. E você, o que você pensa disso? Esse é o tema de hoje, no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você está no YouTube? Então deixa o seu like, já se inscreve aí no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e também compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Seu comentário também é muito bem-vindo. Para falar desse tema, hoje está aqui comigo a Bispa Camille, nossa pastora e terapeuta Ana Paula, e o que vocês acham, gente? Milagres ainda existem? Claro que existem. Com certeza. Eu acho que tem uma questão interessante. Vocês são muito questionados sobre isso? Assim, pessoas que estão se convertendo agora ou que ainda não se converteram, questionando a veracidade da Bíblia por causa dos milagres? Não, até que não. O que eu vejo é muita gente assim, porque tem pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é muito comum na igreja. A pessoa dá o testemunho que ela conseguiu tirar a carteira de motorista. Para ela, aquilo foi um milagre. Tem gente que olha e fala, mas eu tirei carteira de motorista, eu não era nem convertido, eu nem orava, e eu consegui tirar. Tem gente que dá o testemunho, eu comprei meu carro. Para ela, aquilo foi um milagre. Então, assim, tem muita gente que, às vezes, questiona esse tipo de milagre. De conquistas, comprei uma casa. Só que para a pessoa, ela consegue ver a mão de Deus ali em algumas situações. Eu não tinha condição, aconteceu uma situação, uma porta abriu, né? Agora, tem situações, por exemplo, cura. Tem um diagnóstico médico, o médico desenganou a pessoa, falou, isso aqui Eu já vi vários testemunhos assim na igreja, né? Recentemente teve uma mulher que ela ficou impressionada por isso, porque a doença dela não tinha cura. O médico falou, isso não tem cura. Ela estava com cisto no ovário e o cisto no ovário ele não some, ele não diminui, ou você faz a cirurgia para tirar ou Acompanhando a vida inteira, você vai acompanhando. O dela sumiu, desapareceu e ela tinha vários exames. Então aí não tem como você falar. É inquestionável, né? É inquestionável. Ela fez um exame, só pode ser que o exame deu errado. Não, mas ela tinha vários exames, ela tinha muito tempo que ela sofria com esse problema e, de repente, orando, some o cisto. Então, ali é um milagre comprovado. Então, eu vejo que existe essa dúvida, né, das pessoas entre o que realmente é um milagre, e para elas tem que ser algo sobrenatural, ou se esses casos, não, a pessoa, para ela ter conseguido comprar um carro, para ela foi um milagre, ela viu Deus agindo. O que é um milagre, gente? É tudo que tem a ação de Deus, né? É tudo que vem o poder de Deus. Agora, quando você vai ler a Bíblia, quais foram os milagres que aconteceram? Ou cura, né? Cego vendo, paralítico andando, mortos ressuscitando, aí os milagres de Jesus andando sobre as águas, né? Multiplicando os pães, os peixes. Aí você vai no Antigo Testamento, você vê o Mar Vermelho abrindo. Então tem muita gente que tem essa expectativa, né? Não, tem que ser uma coisa muito sobrenatural, tem que ser uma coisa muito extraordinária, eu tenho que ver ali para eu acreditar que realmente é um milagre. Parece que se o mar não abriu, não foi milagre. Né? Exatamente. Então, assim, existe esse tipo de questionamento, eu vejo que existe hoje, né? Eu vejo muita gente questionando a Bíblia, dizendo, mas é impossível o mar abrir, é impossível o tempo parar. Mas aí, com quem não acredita na Bíblia, não tem nem discussão, né? Não tem o que a gente possa argumentar ali, porque a Bíblia é a base da nossa fé, né? Então, se acredita na Bíblia, tem como a gente conversar, senão, não. Agora, sobre os milagres, é interessante porque, assim, a Bíblia, ela
foi escrito em muitos anos, né? Então, às vezes as pessoas têm expectativa de que a mesma velocidade que você senta para ler a Bíblia ali, às vezes em uma semana você vê 3 milagres imensos. Aí a pessoa espera que em 3 semanas veja 3 milagres imensos assim também. E aí existe a quebra dessa expectativa, obviamente, né? Porque ali foram muitos anos de diferença de um milagre grandioso assim para outro, né? E tem essa questão do cronograma de Deus ali, né? É isso aí. Vamos chamar já o primeiro vídeo da internet? Pode soltar, por favor. Por que Deus não se manifesta hoje como no passado? Você sabe que hoje não tem mais casos de virgens dando luz a Salvador em grutas? Acho que não teria mais virgem. Acho que já teria mais virgem, um né? pouco. Também. Exatamente. O funk tirou um pouco a galera. E tudo mais, parece que os milagres se tornam cada vez mais distantes e anônimos. E a necessidade dos milagres maiores. Exatamente. Só que nós temos que ver alguns detalhes em ponta. Em primeiro lugar, a Bíblia, como ela resume, às vezes, num capítulo, 20 anos de história, a gente pensa que os milagres aconteciam toda terça-feira, 10 horas da manhã, acontecia o milagre. Vai lá. Ali na grutinha. A terça-feira do milagre urgente. Vai lá, 10 horas da manhã que vai ter. Um dia vai ser uma coisa... Não. É porque ela contou num capítulo só. Mas houve muitos não milagres na Bíblia. Tá certo? Por exemplo, Jesus ressuscitou, é verdade. E Pedro foi liberto da prisão por um anjo, mas Pedro não foi liberto quando ele foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo não foi liberto quando ele foi degolado. Muitos morreram, muitos foram entregues. E cadê o milagre? Essa reflexão também, né? Porque muita gente acha que o milagre vai acontecer o tempo todo. E se acontecer uma hora e outra não, né? Porque, não, então peraí. Então, Deus não agiu, né? Porque as pessoas têm essa impressão, né? O exemplo que ele deu ali é fantástico, né? Pedro saiu da prisão lá, é um milagre. Mas por que ele depois foi morto vivo, né? Tem muita gente que não consegue entender isso, porque o milagre não é um passe de mágica, não é um dom que Deus nos deu para poder usar de qualquer maneira. Não, o milagre ele tem um propósito, né? Eu gosto muito daquele exemplo, quando o diabo chega para Jesus na tentação e ele fala, se pula aqui do pináculo do templo, porque ele dará ordem aos teus anjos, né? Está escrito, ele dará ordem aos teus anjos para que te guardem, então não vai acontecer nada com você. Aí Jesus responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está ensinando? Não é porque o meu Deus faz milagres que eu vou sair fazendo tudo errado e depois Deus vai resolver para mim as coisas porque ele faz milagres. Né? Então tem um propósito também no milagre. Né? O propósito não é uma liberação para a gente trazer qualquer coisa diante de Deus e ele resolver para a gente. Se Deus fosse um garçom, né? Um mordomo. Exatamente. Eu vi esses dias aí um vídeo na internet, o pastor orando para a pessoa emagrecer, né, no culto. Sério, não era zoeira não, coisa séria. E até a mulher chegava com a calça sobrando assim, falou que emagreceu, né? Aí eu falo, a pessoa vai lá, come de qualquer jeito, tem uma vida, aí ora e emagrece, né? Parece que tá zombando, né? Então, é uma coisa assim, muito fora do propósito, né? A gente que conhece o Deus que a gente serve, conhece a Bíblia ela é coerente. As coisas de Deus, elas têm um propósito, elas têm um objetivo. E às vezes o propósito que nem vai ao encontro do nosso, né? Eu tenho por exemplo, minha avó morreu muito cedo, morreu com 63 anos. E aí ela tinha um câncer no estômago que virou úlcera, aquela coisa, né? Era uma gastrite, úlcera, câncer, rapidinho se espalhou, foi horrível e tudo. E aí a gente orando, buscando muito, Deus falou que ia fazer um milagre. E aí todo mundo ficou muito alegre, ela melhorou, meu pai deixou a gente lá na época, a gente era pequenininho, né? E voltou para trabalhar e tudo. E aí quando ela morreu na semana seguinte, assim. Só que antes dela morrer, ela se converteu. Ela perdoou meu avô, ela teve um processo muito interessante, assim, de libertação e de cura. Então, às vezes, o milagre que Deus faz é um milagre dele, não é um milagre que a gente achou, porque na nossa pequenez... Que a gente quer que seja feito, né? A gente achou assim, vai fazer um milagre, então ela vai ser curada do câncer e pronto. E é muito maior Deus trazer salvação do que cura física, né? Porque ela poderia ser curada do câncer, mas continuar no engano, né, das outras religiões, da crença e tudo. Tem um filme que a gente assistiu, que inclusive é um filme muito legal, bacana, bonito, que fala inclusive sobre milagre. É um filme que aconteceu uma história real, que acho que é Milagre, Superação, Milagre da Fé, se eu não me engano, acho que é isso. Que conta a história de um menino que caiu num lago de gelo congelado e ele ficou muitos minutos submerso.
E então, assim, pra gente hoje, aquele menino morreu, né? Tipo assim, você ficar muitos minutos debaixo da água congelada, ficou muitos minutos sem oxigenação no cérebro, então assim, se ele voltasse à vida, ele ia ter muitas sequelas, principalmente neurológicas. O médico falou que provavelmente ele vai ficar, né, na cama, em estado vegetativo pro resto da vida. Só que não. No filme inteiro mostra, é uma história muito linda, fala do poder da oração, do poder da comunhão com os irmãos em Cristo, da nossa vida com Deus, questiona também princípios e valores, o filme que mostra também essa questão que você falou, da gente querer o milagre, que Deus faça do nosso jeito, e o que Deus quer fazer. O filme até fala sobre isso, é uma coisa bem interessante. E no final, assim, dando spoiler aqui, né? A mãe, o que o médico fala, olha, agora não tem mais, o que a medicina podia fazer, a medicina fez. Ele fala com ela, né? Agora vamos aguardar. E aí, nessa noite que o médico fala isso pra ela, tipo assim, ela fala assim, meu Deus, agora é só o Senhor. E naquele dia, ela ficou muito tempo orando, querendo que Deus agisse como ela gostaria. E naquela noite, ela fez uma oração para Deus, falou, Deus, eu entrego meu filho nas suas mãos. Né, eu quero que o Senhor haja conforme o que o Senhor quer fazer. Porque às vezes, né, o que eu quero, a minha vontade não é a vontade do Senhor. Ela fala com Deus, ela entrega o coração dela para Deus nessa noite. E aí, no outro dia, o médico fala, agora nós vamos fazer o último teste que a gente poderia fazer para ver se realmente ele vai sobreviver ou não. E aí tem uma reviravolta no filme, uma história maravilhosa. E aí, depois o menino, né, gente? O menino vive, tá? Ele volta para a escola. Ufa. E aí, quando o menino está saindo, aí quando ele chega na escola, todo mundo aplaude, porque foram muitos dias, né, nessa luta. Quando ele está saindo da sala de aula, a professora chama ele e fala, fulano, vem aqui. Aí, do nada, a professora chega para ele e pergunta assim, fulano, por que Deus te salvou e não salvou o meu marido também, que morreu de AVC? Aí ele olha para a professora assim, na hora ele fica meio sem resposta. Ele fala, não sei te dizer, professora fulana. E ela fica até assim meio triste com ele, né? Aí às vezes a gente faz essa pergunta, poxa, por que Deus salvou esse menino e não salvou o meu marido, que também necessitava de uma bênção, desse milagre, entendeu? Porque, né, ser curado, salvo de um AVC, curado de um AVC também, é um milagre, porque o AVC deixa muita sequela, entendeu? Então, às vezes, a gente fica questionando Deus por causa de algumas coisas que acontecem na nossa vida. Ah, Deus, por que o Senhor agiu na vida do fulano e não agiu na minha vida? Entendeu? Gente, isso aí, essas respostas, nem nós que somos pastores vamos saber te dar. Não, e a gente porque tem não sabe, né? coisas Porque, assim, que é só Deus. Jesus deixou claro que o milagre é resultado da fé. Então, se um viveu o milagre e o outro não, um teve fé, o outro não. Mas a pessoa pode falar, mas bispo, eu tive fé, bispo, eu fiz campanha, eu jejuei, eu orei. E aí, bispo, que Deus não me abençoou, querida? É que talvez o propósito, né? Deus tinha um propósito diferente para não é que Deus aquela não te pessoa. abençoou, Deus sempre vai ser um Deus abençoador. As pessoas precisam entender isso. Deus não é um Deus que castiga, Deus não quer salvar um e vai deixar de salvar outro. Não é isso. Deus, gente, tem coisas que Deus faz porque Ele quer fazer, né? A gente não vai saber te dar essa resposta, entendeu? Então, não adianta a gente ficar questionando Deus por causa de alguns milagres, outros não. E nem a gente também, a gente vai ter todas as respostas. A gente não sabe a vida da pessoa também, né? Às vezes a pessoa, a gente não sabe. Deus, ele vê o quadro inteiro, né? Deus vê o futuro, Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, assim, uma coisa importante dizer é isso, não existe uma regra para o milagre. Faz isso que o milagre vai acontecer. Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. Jesus deixou claro que o milagre é resultado da fé. Toda vez que ele curava, que ele fazia um milagre, ele falava, a tua fé te salvou, né? Então, fica uma equação simples nesse caso. Eu tive fé, porque eu tive fé, o milagre aconteceu, pronto. Não, mas tem muito mais além disso, né? Tem outras situações envolvidas. Outras variáveis. Outras variáveis, né? Então, Pedro tinha fé, mas mesmo assim ele foi morto, né? Ele foi martirizado. Então, por que ali Deus não livrou ele? Ele livrou ele lá atrás da prisão quando a igreja estava orando. Então, assim, tem coisas que nós só... É o que a Camille falou, né? Só Deus vai poder nos Lá na explicar. eternidade a gente pergunta. Exatamente. Vamos assistir mais um vídeo. A gente teve milagres nos últimos anos? Teve. Que poderia ser considerado um milagre de uma nova Teve. Bíblia? Só que aí agora eu tenho que explicar uma coisa interessante. A gente pensa que é só a tecnologia que muda. Deus também muda, não no sentido do caráter dele, que a Bíblia fala, o Senhor não muda. Deus não muda no sentido da essência dele, do caráter dele. Mas como o ser humano que somos nós mudamos, Deus muda a linguagem para nos atingir.
Por exemplo, a linguagem que eu estou usando nesse podcast aqui, certamente não é a linguagem que eu uso quando estou apresentando um paper acadêmico num congresso. Certamente não é a linguagem que eu uso quando eu estou num púlpito pregando na igreja. Certamente não é a linguagem... Vocês entendem? Eu sou o mesmo. A minha essência é única, mas eu me adapto ao ambiente que eu estou. Deus também. Então, o que acontece? Hoje, vou falar o seguinte, os poderes espirituais do bem e do mal, eles vão mudando as expressões. Por exemplo, o modo de expressão de possessão demoníaca hoje não é mais como no passado. Que era como? No passado, como é que geralmente era a possessão demoníaca? A pessoa pegava, tipo, exorcismo. Sim, girava a Né? cabeça. Hoje você quase não vê daquele caso. E muitos que vê, você vê que são, geralmente, assim, são pouquíssimos casos, mas a maior parte hoje não é daquele jeito mais. Mas como é que é hoje o tipo de possessão demoníaca? É interessante que tem um livro do Dr. Andrew Newberg, que ele fala do ponto de Deus no cérebro, que quando você está sob efeito religioso, tem um ponto no cérebro que brilha. Você sabe que o cérebro humano, ele é mapeado e com fotografias de positrons, eles conseguem saber se você está excitado. Se colocar pornografia, vai ser uma parte do cérebro que vai brilhar. Se colocar uma cena de violência, vai ser outra parte. Se você comer algo agradável, vai ser uma parte. O nosso cérebro todo mapeado. E o dos animais também, porque o animal também tem sinapse. O animal tem cérebro, é claro. O rato, o cachorro, o mamífero. Só que tem uma parte que brilha no nosso cérebro, específica, que não tem nos animais, que é o que eles chamam do ponto de Deus. Que é quando você está sob efeito de questão espiritual, religiosa, mística. Que é o transcendente. Né? Só aquilo ali que brilha. E é interessante que quando a pessoa está sob efeito de alguns tipos de drogas, brilha no mesmo lugar. E é curioso que você dificilmente vê alguém sob efeito de drogas tendo uma alucinação para o bem. É uma possessão demoníaca atualizada. Seria as drogas. É verdade, né? O cara nunca bebe e fala, vou dar uma cesta básica pra aquela galera. Exatamente. É Você pode olhar, o bagulho é ruim. O bagulho é ruim. Você tá entendendo? No passado, contra a medicina, você é expulsado. Até as drogas que são consideradas, digamos assim, ayahuasca, por exemplo. Pois é, a pessoa tem transes místicos e eles são perigosos. Porque, sabe uma coisa? Se eu sou seu amigo mesmo, qualquer contrato que eu fizer com você vai ser na lucidez. Se eu aproveitar a sua assinatura no momento que você está mal, eu não sou seu amigo. Mas e o vinho que Jesus bebia? Boa pergunta. Muita gente fala, não deixa o vinho passar não, Maurício. Bota ele contra a parede. Pode botar, vamos lá. Não, e faz sentido. Jesus vai lá caber nele só vinho. Antes de passar pano, antes de falar do vinho, eu vou falar do vinho, só quero colocar um parênteses aqui também que eu vou chamar agora a atenção dos crentes. Teve um episódio que conta, uma alegoria que contam, que estavam John Huss com um amigo diante de uma grande catedral da Europa. E eles estavam relembrando um episódio da Bíblia em que Pedro e João estavam diante do templo de Jerusalém e chegou um paralítico e ele falou assim, eu quero uma esmola. E Pedro falou assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí o amigo de John Huss estava falando com ele assim, pois é, hoje a igreja tem tanto ouro e prata que ela não precisa mais reclamar como Pedro, não tenho prata e ouro, né? Que hoje tem. Ele falou, mas eu não tenho mais autoridade para dizer em nome de Jesus, levanta e anda. É verdade. Então hoje também está faltando a chamada Igreja de Cristo, aquele compromisso, aquele jejum, aquela autoridade espiritual para expulsar um demônio definitivamente em nome de Deus. Não estou falando desse charlatanismo que tem por aí, que o camarada faz show, vem cá que eu vou expulsar, e tudo mais, vem cá, capeta, não é, você entendeu? Estou falando daquela coisa real mesmo. Hoje o cristianismo, e isso em parte, eu vou entrar na questão do vinho, isso em parte responde por que os milagres estão ficando cada vez mais raros. Porque para ter o milagre tem que ter fé genuína. Tem que ter lucidez. Tem que ter lucidez e fé. Lucidez, eu vou pegar essa palavra para responder a questão do vinho, e a fé genuína. Tá certo? E infelizmente o cristianismo hoje, que estava previsto no Apocalipse que seria assim, é de fachada, sabe, cara? Pô, eu fico tão triste porque eu vou admitir uma coisa aqui no achismo. Isso não é achismo, infelizmente é certeza. Tem muita gente que está ficando ateu graças aos cristãos. Olha aí, muito, muito forte, né, o que o Rodrigo Silva fala nesse vídeo, porque realmente é isso, né? Tem a igreja que viveu os milagres, Jesus para fazer os milagres. Pode ainda não estar completo, mas Deus está fazendo. Santidade, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. E quando apresenta-se essa fé, vamos dizer assim, com outro propósito, né? Realmente ali tem uma encenação, parece que é milagre mesmo, mas na verdade não é, né? E isso acaba afastando as pessoas ao invés de trazê-las
para a presença de Deus, mas também existem muitos lugares onde as pessoas estão ali com sinceridade de coração, buscando a Deus, né, em fidelidade, e quando elas estão dessa forma, aí os milagres acontecem, Deus age, né? Tem uma coisa que a gente não pode negar, né? Hoje, eu acho que a gente está muito na cultura do se poupar. E tem uma música que eu gosto muito do Trazendo a Arca, que fala, né? Quem quer fogo, traz sacrifício. Quem quer milagre, suba a cruz. Então, se a gente quer ver milagre, tem que ter mais sacrifício, tem que ter mais devoção. Cada vez menos nós temos devoção. Hoje é muito a cultura do, você não aguenta? Faz um jejum menor. Não jejua não precisa. Tem até igrejas que estão falando em não entregar o dízimo, né? Não precisa de dízimo. Então, tem muito essa cultura do poupe você. Deus é um Deus de glória, um Deus de alegria, um Deus de abundância. Então, Deus vai te dar o melhor dessa terra e é só alegria. Não tem a parte, assim, realmente do sacrifício, né? E sem sacrifício não tem como ter milagre. Eu lembro que quando eu fiquei grávida da Rafaela, você sabe, né, a história da Rafaela, né, gente? A história da Rafaela é uma história de milagre. E, assim, eu lembro que quando a gente teve o diagnóstico, essa foi a época, acho que a época que eu mais orei na minha vida. Porque eu falei assim, eu orava, eu fiz um jejum, grávida não pode jejuar, né? Mas eu falei, gente, eu tenho que fazer um jejum. Então eu tirei refrigerante, tirei doce e chocolate, que é o que eu mais gostava. Até por isso hoje, né, eu não bebo mais refri. Vai fazer 10 anos que eu aboli o refrigerante da minha vida por causa da Rafaela. E eu fiz uma oferta especial no Parceiro de Deus. Eu estava um dia no culto aqui, ela estava vendo os testemunhos do Parceiro de Deus, aí na hora o Espírito Santo falou comigo, por que você não faz uma oferta especial pela Rafaela? Naquela hora eu fui tocada, assim, fui tomada por uma presença do Espírito Santo, falei, meu Deus, o que eu estou esperando? E ali eu fiz, né, um voto, fiz uma oferta especial, então eu uni o meu sacrifício na cruz, né, a minha oração, o meu jejum, a minha semeadura especial em prol desse milagre. Mas eu não falei com Deus, né, você tem que fazer. Nunca eu falei isso para Deus, nunca questionei a Deus, né, por a situação que a gente viveu. Eu sempre estava ali entregue no altar, sempre confiante, sempre pedindo a Deus para que o melhor, né, que Ele pudesse fazer pela Rafaela, Ele fizesse. Né, e graças a Deus, a Rafaela realmente ela é um milagre de Deus, né? Tanto é que ela ficou num acompanhamento neurológico, ela não teve nenhuma sequela neurológica, graças a Deus, mas ela teve que fazer um acompanhamento neurológico durante 5 anos. E aí, com 5 anos, e toda vez que a gente ia lá no neuro, que foi o médico que operou ela, porque a coluna da Rafaela, a metade das costas dela estavam abertas, né? A medula espinhal estava para fora, então o neuro, foi ele que fechou a coluna, porque o tubo neural é ligado até aqui, né, no cérebro. Então, assim, está tudo interligado. E toda vez, né, Cristiano, ele falava com a gente, não era para ela andar, não era para ela andar. E hoje a Rafaela, graças a Deus, né, a Rafaela com 5 anos, foi quando a Rafaela começou a andar sem apoio nenhum, sem andador, sem bengalinha, porque fez fisioterapia a vida inteira para poder trabalhar nessa questão, porque ela teve que reprogramar o cérebro dela. Então, assim, realmente não era para a Rafaela andar. Mas mesmo com a fisioterapia, o cenário não era otimista, né? Não era otimista, porque a coluna tem níveis, né? Então, assim, quanto mais alta a sequela na coluna, o grau na sequela... Aí muita gente pode até questionar, né, Camille? É a dificuldade. Porque muita gente pode questionar, dizendo, mas por que Deus deixou ela nascer assim? Né? Se Deus é o Deus de milagres, por que Ele não fez um milagre antes? Por que não curou dentro da sua barriga? Gente, porque eu precisava passar por isso, eu precisava aumentar a minha fé. Cada um sabe, para nós é um milagre, né? Então, assim, Deus, Ele age, e quando ela começou a andar, foi uma festa, né? A Camille chorou, a gente testemunhou, porque para nós aquele foi um milagre. E realmente, quando o médico vê ela andando, ele fala, não era para ela andar. Uau. Pela lesão que ela teve, né? Inclusive, tem crianças que têm o mesmo diagnóstico da Rafaela, a lesão é menor e as crianças não andam nada. E a Rafaela teve uma lesão alta e ela anda, entendeu? Então, assim, é um milagre. Então, realmente, a gente não questiona. Foi um milagre mesmo de Deus. Ela é um milagre, o próprio nome dela significa isso, né? Curada por Deus, entendeu? Então, assim, milagres existem sim. Deus é um Deus que opera, Deus que faz. Como o Cristiano falou, a gente tem que crer e usar tudo que nós podemos em prol para ver esse milagre. Usa sua fé, usa sua finança, usa sua crença, tudo você pode, seu jejum, faz tudo, querido. Para você falar assim, olha, tudo que eu podia entregar para Deus, eu entreguei. Deus agora é com o Senhor. Tudo que eu podia fazer está nas suas mãos. É isso mesmo. Aninha, tem um livro aí para apresentar para o pessoal? Tem um livro sim, a gente está aqui falando de fé, né, gente? Uma Vida de Fé, do Bispo Robson Rodovalho, Como Viver a Jornada Sobrenatural de Deus.
Então esse livro vai te ensinar a ativar a sua fé. Às vezes você está precisando de um milagre, não sabe por que não aconteceu ainda, vamos trabalhar essa fé, né? Então passa lá na SBE, adquira esse livro que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. É só entrar no site sbeshop.com.br, tá bom? Vamos chamar mais um vídeo da internet. Pode ainda não estar completo, mas Deus está fazendo. Pode ainda não ter acontecido tudo o que você quer, mas Deus está operando. Então aquieta o teu coração, porque com cada pessoa Deus trabalha de forma diferente. Deus está aumentando a tua fé. Deus está te fazendo crer. Deus está te fazendo enxergar aos poucos. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. É mediante aquilo que você está vendo Deus fazer. Então, né, o milagre, a conclusão que a gente chega é essa, né? Milagres ainda acontecem, né? Nosso Deus é o Deus de milagres, nosso Deus é o Deus do impossível. E quando você crê em milagres, Ele age na sua vida, né? Ele faz o sobrenatural. E se a gente parar para pensar, tem um versículo uma frase de Jesus, né? Ele falou que nós faríamos as mesmas obras que Ele fez e obras maiores, né? Então, como foi falado, a Bíblia, ela conta muitos milagres, porque vai contando um atrás do outro ali, parece que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas se você pegar no mundo todo hoje, né, todos os dias, quantos milagres acontecem, né, quantos testemunhos a gente vê de pessoas transformadas, de cura, situações extraordinárias. Então, Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Se você ter fé, se você buscar, Ele vai fazer o sobrenatural, Ele vai fazer o impossível também na sua vida, tá bom? Gostou do nosso programa? Deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreve aí no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí com todo mundo e deixe seu comentário também, que é muito importante. Quer conhecer a gente? Como faz, Aninha? Você que está aqui em São Paulo, nós estamos na Rua Augusta, número 2027, aos domingos, às 10 da manhã e também às 18 horas, com um culto maravilhoso para edificar a sua vida, para entregar o melhor para Deus, né? E você que está em qualquer lugar do Brasil, é só você entrar em saranosaterra.com.br, vai lá na aba Igrejas, e você vai encontrar os horários e os dias e o nome dos pastores responsáveis por aquela igreja. Então, ou seja, você vai ser abençoado em qualquer lugar do Brasil que você estiver. Entre e seja abençoado. É isso aí. Chegamos ao final. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz!